Bom dia! Neste segmento a gente vai selecionar um design experimental para a nossa pesquisa exemplo que está sendo usada ao longo da disciplina para concretizar a discussão. Então vamos ver como é que a gente faria este design. Lembra a pesquisa exemplo? Nós queremos comparar dois algoritmos para fazer a recomendação em sites de compras coletivas. Temos dois algoritmos de estado da arte que nós queremos comparar e nós queremos também fazer alocação de variação. Em outras palavras, queremos saber quem é o fator, quais são os fatores que mais afetam a saída. A gente chama isso de alocação de variação. Então, preciso de um design que permita fazer essas duas coisas. Lembrando ainda que os nossos fatores e os seus níveis são estes que estão aqui. Temos dois algoritmos, que a gente chama FCFM. Nós temos o fator que é a quantidade mínima de compras por cliente, N, que pode ser 1, 3 ou 5. Em outras palavras, eu só vou considerar clientes que têm N, no mínimo N compras feitas. O resto eu não vou considerar. E eu vou alterar também a porcentagem dos dados que é usada para a base de treino. Esses dois algoritmos aqui usam treinamento. Eles são treinados com certos dados, depois eles fazem recomendações com outros dados. Então, nós temos aqui 70%, 75% e 80%, portanto, 2 níveis aqui, 3 níveis aqui, 3 níveis aqui. A gente primeiro verifica se seria possível fazer um design completo, porque se for simples fazer um design completo, um fatorial completo, seria uma boa opção. Então, eu tenho um total de 18 tratamentos se eu fizer um design completo, 2 níveis vezes 3 níveis vezes 3 níveis. Se eu fizer 10 repetições, eu vou ter um total de 180 ensaios. E como o meu experimento aqui é rápido, quer dizer, realizar um ensaio é muito rápido, realizar 180 ensaios não tem problema nenhum, é só rodar um programa com o algoritmo adequado, com os parâmetros corretos, e a gente pode deixar isso rodando sem problema. Portanto, aqui não há problema nenhum em fazer um design fatorial completo. Se eu tivesse dificuldade com isso, eu poderia tentar um design 2 elevado a k, 2 elevado a 3, no caso aqui, com 8 tratamentos em vez de 18, ou eu poderia tentar também um fatorial fracionário. Mas no caso aqui, eu posso usar um fatorial completo. Aqui está o nosso design. Eu tenho todas as combinações aqui dos 3 algoritmos. Eu tenho 18 linhas aqui, os 2 níveis aqui para o algoritmo, 3 níveis para o número de compras, o número mínimo de compras e 3 níveis para o percentual de treinamento. O percentual dos dados que a gente vai usar para treinamento. E à direita aqui a gente não vai preencher nada, seria o que a gente teria que preencher ao rodar os experimentos. É a minha saída. Minha saída, se você lembra, minhas variáveis resposta, aquilo que me interessa saber, precisão, recuperação e F-measure, isso tem a ver com a eficácia das minhas recomendações, e o tempo de resposta que diz como é que está a velocidade do meu experimento, do meu algoritmo. Então aqui está o nosso design, repetindo cada uma dessas coisas 10 vezes. Finalmente, algumas palavras sobre randomização. O que a gente vai randomizar aqui? Se você pensa um pouco, a gente vai randomizar apenas os conjuntos de treinamento que eu falei que eram equivalentes para a gente à unidade experimental. Então, eu tenho 105 mil linhas numa tabela esses dados foram fornecidos por um site de compras coletivas real aqui no Brasil, em São Paulo, e nós vamos extrair desse array 2 arquivos, um arquivo de teste, um arquivo de treino para treinar o algoritmo, depois um arquivo de teste para saber quão bom está sendo o nosso algoritmo. Eu vou fazer isso 10 vezes
aleatoriamente para cada um dos tratamentos. Isso tem que ser aleatório, de tal forma que cada conjunto de arquivos aqui deverá ser representativo da população total, daqueles 105 mil registros que foram fornecidos para a gente. Não existe outra coisa a randomizar. Por quê? Os algoritmos são determinísticos. Se eu rodar uma vez, duas vezes, três vezes com os mesmos dados, eu vou ter os mesmos resultados, exatamente os mesmos resultados, não tem nada aleatório. Eu estou mentindo um pouco porque a gente tem um pouco de aleatoriedade no tempo de resposta, é claro, né? Mas os ensaios são independentes completamente, então não há outra coisa a randomizar. Seria desnecessário randomizar a ordem, por exemplo, porque não vai afetar absolutamente nada na saída. Portanto, nossa randomização é esta daqui, criando os conjuntos de dados para a entrada do algoritmo, e isso seria equivalente à nossa unidade experimental, digamos. Muito obrigado.